Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 22 de outubro, nós continuamos então nossa jornada bíblica, como fizemos meses passados, encontrar pessoas. Nos ajuda demais a conhecer a Bíblia, a conhecer a Palavra de Deus. Quando vamos a um lugar, muitas vezes ficamos preocupados em ver as paisagens, os monumentos, mas quando sentamos na praça, conversamos com as pessoas, aí sim nós conhecemos bem aquele lugar. Por isso, encontrar com os personagens bíblicos nos faz muito bem, nos traz luz para a caminhada. Hoje, então, nós vamos encontrar mais um personagem, Gamaliel. Ele nos trará, com certeza, luz, força para a nossa vivência de fé. Façamos a nossa oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho, numa igreja em saída, de discípulos e missionários em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. Hoje o nosso texto está no capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos, nos versículos 34 a 42. Diz o seguinte: Levantou-se então no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel. Era doutor da lei, respeitado por todo o povo. Ele ordenou que levassem os apóstolos para fora por um momento. Então disse: Homens de Israel, vejam bem o que estão para fazer a estes homens. Pois algum tempo atrás apareceu Teudas, que se dizia pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens, pois ele foi morto, e todos os que nele acreditaram se dispersaram, e tudo acabou em nada. Depois dele apareceu Judas o Galileu, no tempo do recenseamento, e fez o povo segui-lo em sua revolta. Também ele foi morto, e todos os que nele acreditaram se dispersaram. Agora, portanto, eu lhes digo: não se preocupem com esses homens, e os deixem em paz, porque se o projeto ou o trabalho deles provém dos homens, será destruído. Mas se provém de Deus, vocês não conseguirão destruí-lo. Não aconteça que vocês se encontrem lutando contra Deus. E assim Gamaliel os convenceu. Chamaram os apóstolos e os açoitaram com varas. Então lhes ordenaram que não falassem mais no nome de Jesus e os soltaram. Eles então saíram do recinto do sinédrio, muito contentes por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome. E cada dia, no templo e pelas casas, não paravam de ensinar e anunciar a boa nova do Cristo Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que fazer diante desse movimento cristão que se avoluma dia a dia, sempre mais aceito e acolhido pelo povo? O sinédrio não sabe por onde começar. Levanta-se então a figura de Gamaliel, o grande doutor da lei que exerceu a sua função entre os anos 25 e 50. Era um homem muito respeitado, que nunca perdeu de vista o temor de Deus. Gamaliel sabia que a liberdade de Deus estava acima da liberdade dos homens e que não adiantava lutar contra uma decisão que Deus tivesse tomado. O conselho que Gamaliel dá ao sinédrio é de bom senso. Para que se preocupar?
Na Palestina já haviam acontecido os outros movimentos revolucionários, como o de Teudas e o de Judas, e esses movimentos deram em nada. Para que se preocupar então com o movimento cristão? E Gamaliel deixa um critério: dou-lhes um conselho. Não se preocupem com esses homens e os soltem, porque se o projeto ou atividade deles é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não conseguirão aniquilá-los. Cuidado para não se meterem contra Deus. Conselho sábio: o que vem de Deus não pode ser vencido pelos homens. Se o cristianismo vem de Deus, o que os homens poderão fazer em contrário? O conselho de Gamaliel, na verdade, é a aprovação de que Jesus e seus seguidores estão realizando o que Deus projeta, e contra isso ninguém poderá fazer nada. Ai daquele que tentar, será destruído, por Deus e pelo povo, ou por Deus através do povo. A voz do povo é a voz de Deus, e o mesmo acontece com a ação do povo. Deus age através da ação do povo, e não adianta ir contra. Desrespeitar o povo é desrespeitar o próprio Deus, e isso nunca fica por menos, porque com Deus não se brinca. Os poderosos tentam mais uma vez a arma da intimidação e da repressão, sem resultado, porém. Os apóstolos ficam até contentes, sentindo que a oposição os confirma, e continuam a sua atividade, no templo e nas casas, isto é, no centro da sociedade e na periferia. Quem pode deter o ensino e a boa notícia de Jesus? O que vem de Deus a favor do povo é invencível. Cabe ao povo não se contentar com meias medidas e libertação pela metade. Quando o povo deseja, acredita e espera, a libertação acontece. Como diz um ditado oriental, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. O povo sempre terá os mestres à altura do seu desejo, da sua crença e da sua esperança. Então hoje nós somos convidados a pensar nessas palavras de Gamaliel. O que é de Deus prevalece. Muitos movimentos cristãos encontraram fortes resistências e prevaleceram. Você conhece algum? Você recorda de algum movimento desses? Você sabe de algum movimento que, apesar de ter que enfrentar dificuldades, resiste? Quando olhamos a vida dos santos, das santas, nós vimos tantos deles que tiveram tantas dificuldades em seus projetos, mas que persistiram e prevaleceram. Então, o convite hoje para a sua reflexão é esse. Você recorda de algum movimento que encontrou fortes resistências, mas que prevalece? Que Deus também nos anime, nos faça acreditar cada vez mais na sua ação, mesmo que as dificuldades venham, mesmo que encontremos obstáculos, saber que é de Deus. Se é de Deus, prevalecerá. Se é de Deus, os homens não conseguirão destruir. Se é de Deus, mesmo que haja muita dificuldade, venceremos, porque o projeto de Deus é que persiste, é que dura. Que Deus, então, nos abençoe, nos anime cada vez mais em nossa missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.